Oi, gente, tô aqui para falar com vocês hoje sobre esse tema maravilhoso que é propósito, mas que tem que ser tratado de forma séria, profissional e não apenas motivacional, pelo amor de Deus, porque ele é muito mais sério do que a gente imagina. E é por isso que eu resolvi fazer para vocês um vídeo sobre a anatomia do nosso propósito, saber aonde ele realmente se localiza no nosso cérebro, nas nossas faixas vibracionais, e por que ele é tão importante. Hoje em dia tem tanta gente falando desse assunto. Mas eu quero te dizer que se por acaso você já está com a sua vida realizada, sente que gosta das coisas que faz, que realizou até aqui, sabe qual é o teu norte de vida, talvez esse vídeo não seja para você. Talvez você tenha outras questões na vida envolvendo tua capacidade de comunicação, tua sexualidade, afetividade, relacionamentos, outras coisas que tenham a ver com as tuas questões individuais, talvez até finanças, enfim, capacidade de ver, visualizar, se entender, não importa. A questão é que se você sente que tem um norte, que tem uma diretriz, que está tudo certo na sua vida com relação à sua direção, talvez seja melhor passar por um outro vídeo que você esteja vendo aí, dos que eu gravei na página da Adriana Chiari ou mesmo no meu YouTube. A questão aqui é principalmente para aquelas pessoas que têm um sentimento, uma sensação, uma intuição de não terem muita certeza se estão na direção certa na sua vida. Porque se a gente se questiona isso, é porque provavelmente não está. Ou até mesmo para aquelas pessoas que têm encontrado motivações melhores, diferentes daquelas que vieram fazendo a vida inteira, ou que acreditavam tanto até um tempo atrás e que acabaram mudando de rumo e se encontram numa certa desorientação ou confusão sobre como se orientar para o novo rumo de vida. Eu vou falar exatamente aqui para você sobre como isso funciona internamente no nosso cérebro, na nossa vibração, como fazer reflexões que possam te ajudar nesse caminho, seja se encontrar ou se orientar e realmente seguir a tua vida de uma forma efetiva, cuidando das tuas energias, das tuas vibrações, da tua alma, mas, obviamente, com os pés bem ficadinhos no chão, aprendendo a colocar concretamente teus desejos, tuas sensações no mundo concreto, caso a direção seja o teu desafio de vida. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Tedesco, sou formada em psicologia desde 2006 e trabalho com ciências vibracionais. Atuo como professora de desenvolvimento de intuição e constelações sistêmicas, familiares e organizacionais, pesquisas que eu realizo e depois vim a trabalhar desde 2002. Então, são aí 17 anos pesquisando muito sobre esse assunto e atuando profissionalmente desde 2006. E é nessa caminhada sobre o nosso cérebro, sobre as nossas energias, vibrações e muito trabalho nessa área que o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje eu espero que ajude profundamente na tua vida, nos teus caminhos, na tua realização. Sou suspeita para falar, mas acredito que o nosso autoconhecimento e a nossa autopesquisa são ferramentas fundamentais que deveriam fazer parte da nossa rotina para realmente se conectar com a própria intuição e se realizar. Afinal de contas, toda pessoa é diferente uma da outra e a gente tem que encontrar quais são as nossas digitais energéticas da nossa alma e daquilo que nos faz realmente vibrar, aprender o que tem que aprender, mas também compartilhar e trazer para o mundo o nosso melhor, aquilo que a gente tem para dar. Então, pessoal, vamos falar sobre propósito, lembrando uma palavrinha bem simples para todo mundo lembrar disso quando quiser realmente refletir sobre esse assunto na própria vida. Imagina propósito como sendo a tua direção. Então, imagina uma estrada, imagina um lugar para onde você está indo, imagina a sua forma de conduzir a sua vida e não necessariamente aonde você tem que chegar, mas aquilo que você tem que fazer e sabe na sua consciência que tem que fazer ao longo do caminho para cumprir de verdade o teu caminho. Não tem nada pior do que deixa a vida me levar, um dia de cada vez, sem saber do amanhã, e simplesmente deixar a vida rolando, rolando, rolando. Pessoas que pensam assim, elas geralmente têm a vida baseada em prazeres imediatos e estão sempre precisando consumir alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, precisar de novidade, de estímulo constante, sem construir nada e sem ter constância nas suas atitudes e no seu caminho.
essas pessoas acabam não construindo muitas coisas na vida, seja intelectualmente, seja materialmente, seja nos relacionamentos, e quando elas olham para trás, elas têm uma grande crise de consciência sobre, e aí, qual é o meu propósito? Mas, na verdade, até mesmo se você se identificou um pouquinho com isso, procura pensar que propósito é algo que tem que nos nortear, e que tem a ver, sim, com algo que tem a ver com disciplina, com constância, com algo que faz parte de uma consciência maior. Quer ver como? Você já ouviu falar disso muitas vezes na sua vida, talvez só não tenha percebido. Inclusive, porque a questão do nosso propósito, falando sobre a anatomia dele, se localiza no topo da nossa cabeça, exatamente aqui. E se você lembrar do catolicismo, de outras religiões, vai lembrar do batismo. Se lembrar do judaísmo, vai lembrar daquele artefato que eles usam no topo da cabeça. Eu não sei, não me lembro, o nome me fugiu agora. Uma coisa que termina com E, né? Desculpem os judeus aí que estão assistindo esse vídeo. Tenho todo respeito por essa religião, mas sei que aqui também se honra e se foca nisso que vibracionalmente nós chamamos de chakra coronário, e que está presente de diversas maneiras em diversas religiões ao longo de toda a história da humanidade. O que tem nesse lugarzinho aqui, na nossa energia, na nossa cabeça? Esse aqui é a nossa direção de vida, a nossa consciência maior, que está relacionado com a nossa integridade. O que é a nossa integridade? É a junção entre o nosso poder pessoal, a nossa amorosidade e a nossa consciência. Essa região, quando ela está alinhada, quando a gente tem direção, é muito mais fácil nós nos sentirmos íntegros, termos a consciência de que estamos fazendo a coisa certa, no lugar certo, do jeito certo, por mais que todas as coisas ao nosso redor estejam erradas. E esse nosso propósito, gente, ele não é algo necessariamente pronto. Nós viemos para essa vida, nós nascemos com uma certa intuição sobre qual é o nosso caminho, sobre quais são as coisas que nos convocam, ou seja, que nós temos afinidade, que nós temos vontade, que nós gostamos, que nós vibramos estar em contato, ao estar em contato com essas coisas, e para cada pessoa é muito diferente. Lembra daquela digital que eu falei lá no começo? Cada pessoa é diferente uma da outra? Então, pensa nisso. Imagina que desde criança, provavelmente, você já manifesta gostos, formas de ser, temperamento, personalidade, afinidades, repulsas, a coisas específicas que provavelmente fazem parte do teu jeito de ser e de se atrair ou repelir por determinadas coisas, por pessoas, situações, desde sempre. É claro que nós lapidamos esses talentos, essas habilidades, essas características ao longo da vida, mas basicamente as principais nós já nascemos com elas. A questão sobre o nosso coronário, e porque hoje em dia muita gente se encontra numa crise de propósito, muito está relacionada, não apenas, mas muito está relacionada às pessoas estarem passando por uma grande crise de consciência. Por quê? Ao longo da humanidade, nós vivemos muita falta de informação sobre o conhecimento que era restrito a algumas elites, vivemos domínio da nossa comunicação, do que podia ou não podia falar, muitos tabus em temas imprescindíveis para a vida de qualquer ser humano, como, por exemplo, sexualidade, loucura, dinheiro e morte. Já falei sobre isso em alguns posts anteriores, são os 4 grandes mitos da humanidade. E quando nós estamos falando sobre esses assuntos, existem muitas coisas distorcidas, porque tem a ver com domínio, com tabus, com ideias prontas, criadas, não apenas só sobre esses temas, mas sobre muito do que hoje em dia não tem mais como acreditar. Por quê? Com a internet, com a globalização, com a interconectividade entre as pessoas mais acelerada e mais possível, nós tivemos um acesso muito mais aberto às informações. Então, nós não somos mais tão vulneráveis às ideias prontas, às consignas, aos estilos de vida que são muito quadrados ou muito lineares, que serviram muito até uma determinada época da humanidade, mas onde agora elas muito mais deturpam a nossa capacidade criativa ou consciente ou lúcida de trazer novas ideias, propostas e possibilidades de viver a nossa vida de acordo com esses novos desafios
do mundo atual, os novos paradigmas. Concretamente, o que são eles? As novas relações, os novos formatos de profissão, as novas profissões e muitos desafios que envolvem até mesmo a forma de lidar com o dinheiro, por exemplo, de se relacionar com a locomoção, com o transporte, com as acomodações, com os imóveis, com as propriedades. A nossa consciência mudou muito nos últimos tempos. Então, é como se a gente tivesse tirado uma tampa desse coronário, onde muitas vezes as coisas, as ideias e os formatos vinham prontos para serem replicados e agora nós estamos podendo, de fato, repensar sobre essas coisas. Não a partir de ideias postas e nem ditadas, mas através da relação uns com os outros e assim poder construir e criar esses novos formatos de vida de forma concreta, como eu já exemplifiquei para vocês anteriormente. Então, o que nós temos que entender é que essa capacidade de sentir intuitivamente se nós estamos no caminho certo ou não, e te faz essa pergunta aí enquanto está aqui falando comigo, ela traz por si só a nossa capacidade de repensar nosso estilo de vida, nosso formato de vida, o que nós acreditamos e para onde nós estamos indo. O grande problema é que no nosso inconsciente coletivo, nós não estamos muito habituados a poder pensar nisso de uma maneira tão livre e ao mesmo tempo tão caótica, porque afinal de contas, junto com essa liberdade de pensar, de criar, de expressar, também veio uma grande baderna com relação ao psiquismo das pessoas, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e uma série de perguntas que você mesmo já deve ter se pego aí se perguntando. Então lembra de uma coisa bem simples para começar essa história toda do teu propósito, que como eu falei lá no começo, tem a ver com a tua direção de vida, aquele nível da vibração do coronário que te faz realmente ter clareza sobre para onde você está indo. Lembrando que o teu propósito não é algo pronto e mais do que uma busca, ele tem a ver com uma prática de vida, com aquilo que na tua vida te norteia os teus passos e que faz sentido para ti. Independente de se isso ser prazeroso ou motivador todo santo dia, porque mais do que isso, as coisas que têm a ver com o nosso propósito, e quando a gente sabe disso, a única maneira de saber disso é a autopesquisa, é a sensação, é a intuição, é a forma de você se conectar com a tua percepção sobre a tua vida, basicamente precisa ser disciplinada, precisa ser regrada, e nem todo dia, quando nós estamos realizando essas atividades, a gente vai se sentir motivado, feliz, tranquilo, ou com certeza do que está fazendo, mas vai ter aquela sensação maior que te diz que você tem que fazer aquilo e aquilo é a coisa certa, é o caminho certo a se tomar. Sabe aquela vozinha interior que fala com a gente? Eu sempre falo bastante sobre isso quando estou falando de intuição, e onde a gente sabe que mesmo que todo mundo esteja com determinada opinião ou determinado padrão sobre aquela situação, se estivesse acontecendo consigo, onde a gente pensa e fala, não, eu vou por aqui, eu tenho certeza que eu vou por aqui, ou que eu vou escolher determinada situação ou parceria de vida, seja em que âmbito for, e aonde nós temos aquela certeza. E geralmente isso funciona, porque é essa força interior que nos move e que muitas vezes tem a ver com esse direcionamento, que é uma das características do nosso propósito. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Vamos pensar principalmente na sensação de saber que está fazendo a coisa certa. E eu tenho certeza que refletindo um pouco aí com os teus botões, você vai facilmente saber o que é que você sabe que deveria estar fazendo. Seja uma atividade, uma tarefa, um curso novo, um reencaminhamento de carreira, uma estruturação de alguma coisa que você precisa estruturar, uma mudança de rumo, um limite para alguém, uma dissociação de uma parceria, ou fazer uma parceria com outra pessoa, pedir ajuda, ajudar alguém, enfim, internamente, fazendo essa autopesquisa, nós sempre sabemos disso. E é importante a gente lembrar que o propósito, ele não está necessariamente relacionado, como algumas pessoas acreditam, à nossa profissão. Muitas vezes, o ganha-pão das pessoas não tem relação com o seu propósito. E isso é bem complicado. Por quê? No meio dessa onda de inconsciente coletivo, onde muita gente fala sobre propósito, algumas vezes, e já atendi algumas pessoas nessa situação que é muito complicado, as pessoas confundem prazer e euforia e um hobby ou um interesse momentâneo com aquilo que realmente vai ser a carreira delas ou vai consolidar ou vai dar o sustento. E muitas vezes nessa ideia ou nesse prazer momentâneo,
as pessoas têm largado as suas carreiras para o alto, muitas vezes carreiras consolidadas, ou um bom salário para sustentar sua família, para pagar suas contas, em busca de algo que simplesmente parece um caminho certo, convicto, porque se inspirou alguém, porque ouviu falar sobre isso, e aí se vai a carreira, se vai a segurança, se vai a consolidação, se vai o pé no chão, e a pessoa fica sem uma coisa nem outra, sem o prazer e sem a carreira numa hora dessas. Então começa a pensar contigo mesmo. Se você está em busca do seu propósito, procura refletir. Uma das reflexões que eu te proponho. Em que área esse propósito está faltando na tua vida? Está faltando convicção sobre a tua profissão de verdade? É sobre as tuas finanças? É sobre os teus contextos de vida? É sobre as tuas relações, sejam elas afetivas, familiares, de amizades, sociais, de parcerias de trabalho? Esse propósito está faltando no teu lugar no mundo, em um sentido maior para as coisas que você faz? É um sentido, independente do tema que isso tenha, na tua maternidade, na tua paternidade, no teu papel de filho, no teu papel de irmão? O que que é? Em que lugar é que esse propósito está pedindo para ser localizado, vasculhado e encontrado na tua vida de verdade? Porque pode acontecer, sim, de você estar com um propósito muito definido em determinada área da vida e entender que falta propósito, falta sentido em outras áreas. Como que a gente faz nessa hora? Alinha as coisas, reflete, pensa, usa aquela capacidade que só nós, como animais, temos, que é a capacidade de consciência, de refletir, criar possibilidades para justamente ajustar a tua vida, onde você sente que as coisas não estão caminhando para o rumo que deveriam estar para te realizar e ser bom, de preferência, para todas as partes. Todo mundo, gente, tem alguma coisa a agregar. Basta a gente estar alinhado, centrado, sintonizado com o que são os nossos talentos e dar para eles uma direção. Porque muitas vezes as pessoas têm talentos, cursos, carreiras, bagagens que não compartilham, ou não canalizam, ou não criam, ou não inovam nas suas vidas, utilizando aquilo que elas trazem. Até mesmo um talento escondido, uma habilidade que talvez alguém na tua família saiba, ou só você mesmo guarde para si e não use. E na medida que nós compartilhamos os nossos talentos com o mundo, seja de um conhecimento específico, seja uma habilidade específica, uma facilidade em determinada área de trabalho, uma maneira de cuidar das pessoas, de poder ter, sei lá, uma atenção especial com os idosos, com as crianças, com a sociedade, uma voz que seja propícia para cantar e que alegre as pessoas, um dom de fazer poesia, de tirar fotografia. Quando nós guardamos isso para nós mesmos e não compartilhamos com o mundo, dificilmente isso vai ter realmente vibração, alegria, entusiasmo dentro da gente. É claro que existem aqueles hobbies que são solitários ou aquelas atividades que você realiza consigo mesmo e tem um prazer imenso em fazer isso. Mas quando nós estamos falando de propósito, nós estamos sim também falando de compartilhar o nosso melhor, de vibrar e irradiar aquilo que realmente nos representa. Por isso, pensa de que maneira você pode realmente compartilhar com o mundo os teus talentos e, nesse compartilhar, começar, sim, a ver sentido em realmente poder propor alegria, prazer, soluções, qualificação técnica, aonde isso possa estar faltando, aí mesmo no teu entorno familiar, no teu entorno de trabalho, social, no teu bairro, nos grupos em que você circula. E se você não nasceu com a consciência do seu propósito, é necessário que você faça um plano de vida. Sim, lembra que eu estava falando disso lá no começo. Refletir sobre a tua direção e mais do que pensar sobre aonde você gostaria de estar. Pensar que você é, sim, o que você construiu até aqui, o que você fez até aqui, ou aquilo que não faz mais sentido, e se conscientizar disso. Por exemplo, reflete aí contigo mesmo. Se estiver assistindo esse vídeo gravado, procura dar um pause e dar uma refletida em cada pergunta, ou mesmo anotar as tuas respostas. Quais são os teus aprendizados de vida até aqui, afinal de contas? Aquelas lições de vida que a gente tem em situações difíceis ou não tão difíceis, que aconteceram e te ensinaram coisas muito importantes e valiosas no teu caminhar. Quais são os teus conhecimentos técnicos até aqui? Sim, as coisas que você aprendeu tecnicamente, habilidades que você adquiriu ao longo do caminho, quais são elas? Tem uma habilidade que você gostaria de adquirir, que ainda está faltando, que você sente que deveria se direcionar a adquirir determinado conhecimento, habilidade, característica, talento?
Aproveita, vai dar uma lapidada nisso, coloca na tua listinha de afazeres, isso também tem a ver com abrir os caminhos do teu próprio propósito, que pode estar aí um pouquinho escondido. O que você está disposto a abrir mão na tua vida ou mudar para realmente entrar numa fase nova, caso você seja essa pessoa que está em busca ou orientando, organizando o teu propósito de vida? Te pergunta também o que é importante na tua vida, de verdade, além das coisas materiais, o que importa para ti. Não que não possam ser coisas materiais, mas é importante refletir sobre isso, inclusive para tornar concreto coisas que de repente para você são extremamente importantes e quem sabe nem existam no teu entorno ainda, você pode oferecer para si ou para as pessoas. O que faz você ter prazer em alguma atividade? Existe algo que onde você localiza, que quando está fazendo sente muito prazer nisso? Lembra que não precisa ficar pensando em como tornar isso profissão. A gente estava falando disso aqui antes, gente. Mas pensa que tudo aquilo que te dá prazer, no momento que você tem consciência disso, começa a encontrar realmente pessoas que têm a ver com isso, situações que têm a ver com isso, pode sim transformar numa profissão, mas pode simplesmente inserir um hobby na tua vida que possa ser extremamente prazeroso, uma atividade que de repente dá um novo sentido. Eu conheço uma pessoa, conheço muitas, aliás, pacientes e pessoas próximas, mas falando de uma pessoa que tive contato por esses dias, por exemplo, que há muito tempo fez 2 faculdades, pós-graduação, morou fora do país, fala outras línguas e até então não tinha encontrado o seu propósito. E sempre sentia aquela sensação de vazio, de desorientação, de não ter realmente certeza do que está fazendo. Sabe aquelas pessoas que a gente olha e pensa, talvez o problema dessa pessoa nem seja esse, ela esteja buscando alguma coisa que não seja nem localizada realmente nessa história de propósito. Mas essa pessoa me contou que, de repente, descobriu muito por acaso um hobby novo, um hobby muito específico, que ela jamais iria ter buscado isso por iniciativa própria. Ela simplesmente foi seguindo a intuição e foi fazer um curso ou foi convidada para um ambiente onde determinadas pessoas iam fazer uma determinada atividade e aquilo simplesmente iluminou a alma dela. Ela não sabia que podia gostar tanto de uma determinada atividade, que eu não vou falar aqui o que é para não identificar a pessoa, mas quero que você se identifique com isso e também abra os teus olhos para qualquer coisa que apareça na tua vida, na tua frente, no teu entorno, enquanto você está buscando ou organizando ou clareando o teu propósito e se lançar em coisas diferentes, porque pode ser que em uma dessas situações totalmente inusitadas brilhe uma luz que você nem imaginava que trazia aí dentro de afinidade com determinada situação, hobby, prazer que você possa vir a ter como um grande propósito de vida. E essa pessoa me contou isso agora, mas ela já está há alguns anos nesse hobby, tornando isso um projeto de uma profissão, de uma inovação, e que não tem nada a ver com as coisas que ela tinha feito até aqui. Mas onde todas as coisas que essa pessoa viveu ao longo desse caminho, assim como você, foram pequenos ingredientes que para esse momento faz todo sentido ter esperado tanto tempo para realmente estar fazendo algo consolidado com essa experiência que ela viveu, que parece algo aleatório, mas onde tudo que ela viveu se junta, se une e está agregando para essa nova forma de vida, para esse novo caminho de futuro. Então pensa nisso que você faz com prazer e junto com ele, no que te dá realmente alegria, que te deixa feliz, leve, tranquilo, que te deixa satisfeito, muito mais do que eufórico, e que é algo que as pessoas confundem hoje em dia, mas a alegria tem a ver com aquele sentimento leve, bom, gostoso e de satisfação que faz o teu dia realmente fazer sentido. E pensa que atividades, experiências você já realizou ou realiza hoje em dia que te fazem ter aquela sensação de missão cumprida. Quando você termina e pensa, eu cumpri a minha missão hoje, eu sei que eu fiz a coisa certa, ou hoje, ou em determinado ano, ou em determinado projeto, em determinada situação, eu tenho certeza absoluta que por mais perdido que você possa estar hoje em dia, buscando ajuda em vídeos como esse, você certamente tem bagagens, situações, lembranças, memórias, coisas que você realizou na sua vida que você realmente se sentiu de missão cumprida. Então, lembra, puxa essas coisas da gaveta e pensa que relação essas coisas têm em comum. Começa a bater essas informações
para ter um sentido maior do que realmente te representa e o que você recebeu feedbacks ou mesmo teve a sensação de que você realmente estava desempenhando a sua missão naquele momento. E junto com isso, jamais, gente, jamais na sua vida negue, maldiga, abandone a sua trajetória até aqui. Como eu falava no começo, isso é um grande erro que as pessoas acabam caindo hoje em dia quando estão buscando o seu propósito. Elas acabam invalidando tudo que passou até ali e achando que nada daquilo serve mais ou faz sentido. Procura ter para ti que propósito é uma coisa que a gente vai compreendendo ao longo do nosso caminho. E ele tem justamente a ver com aquilo, tudo que já foi vivido, aprendido, experimentado, construído, e não necessariamente a ver com largar tudo para cima, invalidar o que foi feito e vivido até aqui e simplesmente criar uma coisa totalmente nova do zero, porque isso não existe. Por mais que a gente crie algo totalmente diferente do que estava fazendo, como a gente falou, tanto na vida profissional, afetiva, relacionamentos, família, hobbies, lugar que mora, seja lá o que for, de alguma maneira, tudo que a gente experimentou foi o que nos levou até essa compreensão. Por isso, todas as tuas vivências até hoje, procura integrá-las, sintetizar, ver quais são os pontos em comuns entre as coisas positivas e negativas que você viveu, os aprendizados que você pode extrair delas. Ver o que ficou disso tudo, que te coloca realmente de consciência limpa, ou entendendo o que realmente te serviu de cada fase, o que fez ou não fez, ou até hoje faz sentido dessas coisas todas que foram vividas. Claro que eu estou falando de áreas específicas que você elegeu quando está aqui falando comigo, seja a área profissional, seja os relacionamentos, seja a vida social, seja as amizades, fazer um balanço disso tudo. E mesmo, gente, que seja por eliminatória, que é uma ótima maneira de você começar a conseguir identificar o teu propósito. Sim, sem eliminar as coisas que aconteceram lá atrás, mas justamente usando tudo que passou como degrau, como se você tivesse invariavelmente sempre em uma escada, uma subida, onde tudo que aconteceu, por melhor ou pior que seja, já passou e está te levando sempre para uma escala, para um degrau de evolução de consciência maior, desde que você tenha as rédeas e as rédeas do teu pensamento e esse decreto, esse comando para a tua mente subconsciente, sempre conseguir extrair o que pode te levar a um passo adiante, melhorando a cada dia como pessoa e prosperando na tua vida em todas as áreas, ou seja, sendo melhor a cada dia da tua vida. Então, percebe aí o que não deu certo, o que não teve sentido, o que de alguma maneira você não quer, não aguenta, não admite mais na tua vida. E fazendo isso tudo vai te ajudar a ter uma compreensão mais clara, mais objetiva do que você quer e do que você realmente precisa daqui em diante. Isso também é desapego, deixar aquilo que a gente viveu e não tem mais utilidade para trás e extrair só o aprendizado do que ficou disso para realmente poder dar um basta em aquilo que não vai daqui para frente contigo na tua vida. E pode ter certeza que com essa postura você encontra soluções cada vez mais acertadas e mais a ver contigo mesmo, com a tua personalidade e com a tua identidade. Porque, gente, teu propósito ele não tá fechado, nunca vai estar. Nosso propósito, como eu falei, que tem a ver com essa estrutura aqui em cima da cabeça, ele é algo eterno, mas ele não é fechado. Ele funciona em degraus, em pequenas etapas, e de tempos em tempos na tua vida ele vai mudar. Aliás, o bom é que ele mude mesmo, porque se o propósito mudou, é sinal claríssimo de que você cumpriu uma etapa, realmente aprendeu o que tinha que aprender naquela fase anterior, e à medida que a tua consciência vai vencendo essas etapas e vai evoluindo, ela finalmente tem a intenção de passar para a próxima fase. Então, divide o teu processo entre divide o teu propósito entre os teus propósitos anteriores, e você vai ver numa linha de tempo da tua vida quantos propósitos diferentes você já teve, quantas intenções, quantas ânsias, quantas vontades e quantos sonhos você tinha no passado, e você certamente alcançou muitos deles. Ou, se não alcançou, certamente vai entender que a vida te trouxe alguma outra coisa que você precisava viver, experimentar, para aprender algo diferente que te faz estar aqui, exatamente aqui onde você está nesse ponto da sua vida hoje em dia. E é sempre para o nosso bem, para a nossa evolução. É importante que você realmente acredite e confie nisso.
Se não pensou nisso até hoje, passa a pensar. Que você possa ter os seus aprendizados sempre para a sua melhoria. E nesse sentido, vai ficar muito mais fácil, se você está nesse momento agora de ver o teu propósito para essa fase, entender num tempo que esteja dentro da tua visão de futuro, o que é o propósito para esse momento. Começar realmente, como a gente falou ao longo do vídeo, fazer o teu projeto, fazer o teu plano, de preferência registrar. Quem me acompanha há tempo sabe que eu adoro papel e caneta. A gente tem que registrar nossas ideias, nossos planos, nossos sonhos, nos organizar, porque isso faz parte do teu processo de realmente te comprometer contigo mesmo e criar a tua vida. Então, gente, procura te focar no teu propósito, agora que está mais claro para ti, que ele tem uma anatomia que é possível acessar e que mais do que qualquer coisa, ele é a tua direção de vida e é a tua total responsabilidade, viver ou não viver o teu propósito. E uma coisa é certa, quando a gente está em busca disso, por mais que não tenha tanta clareza, vale a pena sempre e sempre faz com que a gente consiga ter sentido na vida e poder acordar todo dia compreendendo que mais do que simplesmente estar vivo e viver um dia de cada vez, que é necessário a gente estar construindo um plano que naquela etapa faz muito sentido para nós. Então eu desejo e espero que você possa cumprir melhor o teu propósito a partir de agora. Deixa perguntas aí se está assistindo esse vídeo, que sempre que eu posso, mesmo que demore um pouquinho, faço o possível para responder a todos. E me acompanha no Instagram, Daniele Tedesco Oficial, deixa tuas perguntas lá também. Acompanha as mensagens diárias que vão te ajudar certamente, num sentido vibracional, a te dar força e clareza para seguir o teu propósito nessa fase da tua vida, tá certo? Um agradecimento enorme para todo mundo que esteve aqui me assistindo e até a próxima.